Na caixinha de perguntas também teve essa pergunta. No meu Insta, no direct, me perguntaram, Nath, e tiveram preconceito? Sentiam preconceito dos nordestinos aí? Se as pessoas têm preconceito? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem é essa? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bento Gonçalves, como é morar em Bento, por que viemos para Bento Gonçalves. Para eu falar alguma coisa para vocês, né, como é o custo de vida. Vou fazer um tour pelo AP também, mostrar para vocês como que é o apartamento. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Falei para vocês que ia fazer um ao vivo respondendo essa caixinha. Ainda não fiz esse ao vivo. Queria fazer aqui pelo YouTube, mas eu não tô gostando do que o YouTube tá me entregando no ao vivo. Então, a caixinha, todas as perguntas eu vou responder no vídeo gravado mesmo. Mas esse vídeo aqui é sobre uma das perguntas que tinha na caixinha. Que era, Nath, como é o custo de vida aí em Bento Gonçalves? Então, eu resolvi fazer um vídeo falando da nossa vinda pra cá, por que a gente veio de Gravataí pra cá, como que é viver aqui. Claro que a gente só tá aqui há um mês e alguns dias, mas já dá pra eu falar alguma coisa pra vocês, falar sobre a cidade e sobre realmente o que a gente gasta pra viver aqui, como que é esses custos. Muita gente tem medo, acha que uma cidade turística é bem cara e tal. Será se é? Será se Bento Gonçalves é caro? A Valentina tá hoje em casa, não foi pra creche. Na segunda-feira, nem sempre eu levo ela pra creche, porque como é minha folga, eu não vejo o porquê também de eu deixar ela o dia inteiro, porque a creche é integral. Então não tem porquê eu deixar ela o dia inteiro lá. E tem segundas-feiras que eu levo e tem segundas-feiras que eu prefiro ficar com ela aqui. Né? Porque é o dia que eu tiro pra organizar a casa, então não tem problema ela ficar comigo. É até bom, porque a gente passa a semana praticamente longe uma da outra. E aí só se vê no domingo. Né, Valentina? Pois bem, agora a mamãe vai conversar aqui com o pessoal, né? E aí a gente vai falar como que é viver em Bento Gonçalves. Tu gosta daqui? Gosta da nossa casa? Do nosso apartamento? Vou começar falando pra vocês o porquê que a gente veio de Gravataí pra Bento. Quando a gente chegou em Gravataí, a gente teve um período ali, né, se organizando e tal, que nem foi em Bento também. E logo de cara, eu já falei isso em outro vídeo também, o Lúcio arrumou emprego, eu tive uma abertura também num espaço para eu trabalhar, mas a gente teve alguns problemas que foram bloqueando Peraí. Esses problemas me bloquearam na hora de conseguir trabalhar. Que foi justamente a questão da escola para Valentina. Bem, quando a gente chegou lá em Gravataí, depois de organizar tudo, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir atrás das escolas. Colocar a Júlia na escola, a Valentina na escola. E, infelizmente, pra Valentina eu não consegui vaga. Então foi uma das coisas assim que me decepcionou muito, eu fiquei muito triste de não conseguir trabalhar por conta disso. Não tinha como eu ficar levando a Valentina pro trabalho. Então muitas vezes eu preferia tentar vender o meu trabalho, né, nas redes sociais, através do tráfego pago. E sempre que aparecia algum trabalho pra mim, eu ia na casa da cliente, acabava levando ela, ou a cliente vinha até o meu apartamento. Então, assim, foi bem difícil. Praticamente apenas o Lúcio estava trabalhando. Então, foi ficando cada vez mais difícil. Eu tinha uma parceria, né, com a Jade Freitas também, que eu já falei isso em outro vídeo. Pessoa muito bacana. Sempre que tinha um serviço lá que ela
precisava de mim, ela me agendava um penteado, uma maquiagem, então eu ia lá e atendia. Quando era um final de semana que dava pro Lúcio estar em casa, ele ficava com as meninas e eu ia. E às vezes eu ia e levava a Valentina também. Então ficou algo difícil e eu acabei me entristecendo com isso também. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar. Eu nunca fiquei parada, eu nunca fui de deixar rolar. Eu sempre corri atrás. E eu acho que por conta de correr atrás, de não aceitar ficar parada, foi que me veio a ideia de vamos sair de Gravataí, não tem mais como eu ficar aqui, né? E foi algo já totalmente diferente em Bento Gonçalves, que eu vou já falar sobre isso pra vocês. Então, o que eu fiz? Comecei a pesquisar. Sabe pra onde eu queria ir? Pesquisei Gramado. Gramado é uma cidade menor que Bento Gonçalves. Eu acho que a última pesquisa que eu fiz sobre Gramado tinha, acho que menos de 60 mil habitantes. Então, Gramado é uma cidade pequena, uma cidade turística, ela foi projetada para ser daquela forma. E o turismo de Gramado é centralizado, né? É ali dentro da cidade. Então, o que eu percebi nas minhas pesquisas era que Gramado era uma cidade muito cara para viver. Por exemplo, apartamento, né? Eu pesquisei uns apartamentos em Gramado e tal. E, gente, apartamento simplérrimo, assim, muito... esse aqui fica... Acho que um apartamento que eu vou já falar o preço desse aqui pra vocês. Mas um apartamento desse aqui que a gente tá hoje em Bento, lá em Gramados, no mínimo eu pagaria uns R$2.500 no aluguel dele. Então, a partir disso, eu descartei. E outra coisa que eu procurei em Gramado. Vaga de farmacêutico. Não tinha, né? Então, eu pensei, não posso nem cogitar falar pro Lúcio pra gente ir pra Gramado, porque não achei. Pesquisei, não achei nada de vaga de farmacêutico. Daí, eu pensei em Bento Gonçalves. Natália, tu já conhecia Bento? Não conhecia. Gramado eu já tinha ido com o Lúcio e uns amigos, a gente foi, então eu conheci Gramado. Bento Gonçalves só mesmo pela internet. Então comecei a pesquisar. Minha primeira pesquisa para Bento foi vaga de farmacêutico. Então eu procurei se tinha vaga para cá e graças a Deus tinha, né? A primeira coisa que eu fiz foi mandar pro Lúcio. Eu disse, olha amor, em Gramado tem vaga de farmacêutico. Porque a minha cabeça, o Lúcio estando seguro, né, já chegando numa cidade, já tendo um trabalho para ele, nós 4 estaríamos seguros, né? Não ia faltar nada pra gente. A gente sabe que pelo menos o básico a gente ia ter. Então, depois de pesquisar isso, ele disse, dá pra gente ir e tal. Ele não ficou muito contente, porque lá em Gravataí ele estava como gerente, né? Então ele ia entrar aqui, no caso, numa vaga de farmacêutico até então. Mas assim, ele aceitou a minha opinião, a minha ideia, e aí eu disse pra ele, coloca os currículos e tal, e ele mandou alguns currículos. E enquanto isso, eu pesquisei salões de beleza em Bento Gonçalves. E o que eu pensei? Eu disse, Bento Gonçalves é uma cidade turística e cada vez mais eu percebo agora, morando aqui, que o governo de Bento tem investido ainda mais nessa parte de turismo, né? Então eu pensei logo, sem dúvida, trabalho na área da beleza lá tem muito. Principalmente também nessa questão de receber muita gente de fora. Então tudo isso eu imaginei. Daí eu pesquisei e a minha primeira pesquisa que apareceu foi o salão da Jane, né? O Jane Beauty Centro Estético. Entrei no Instagram, mandei mensagens pra ela, falei sobre mim, falei sobre o meu trabalho. Daí ela me respondeu rápido também, ela foi muito simpática e ela disse assim, não, ótimo, gostei do teu trabalho, bem legal, tal. Quando tu vier, tu me procura pra gente conversar.
Eu disse, beleza, então vai dar certo. Outra coisa que eu pesquisei foi a questão da educação em Bento Gonçalves. Então, pra mim, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que era algo que eu não estava contente, né, em Gravataí, que foi a questão da minha filha ter ficado sem escola, da escola da minha filha mais velha, da Júlia. As coisas não estavam acontecendo como a gente gostaria, como a gente esperava. E aí não adianta você só reclamar, né? Não adianta você achar que tá ruim e ficar reclamando e não fazer nada. Então eu queria fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar sobre... Nossa, tá tudo vermelho aqui, coçando, ó. E aí eu comecei a pesquisar sobre a educação de Bento Gonçalves e eu vi maravilhas, né? Pesquisei muito na internet, vídeos, tudo que vocês imaginarem. E sempre as pessoas falando muito bem da educação em Bento. E eu disse, pronto. Lúcio, sem dúvida, eu tenho certeza que pelo currículo dele, ele não fica sem emprego. Já tem um sinal, né, pra mim também, de um salão. Percebo que as escolas de Bento são boas e tudo está inclinado a dar certo. Então vamos fazer de tudo. Então nesse período, gente, eu tava, como eu falei pra vocês, sem trabalho. Só o salário do Lúcio estava sustentando a casa. E agora? Como que a gente vai embora daqui? Como que a gente vai, né? A gente sabe que tudo isso é um custo. Daí eu lembrei de um terreno também que eu tinha. Disse, vou vender esse terreno e com esse dinheiro a gente faz essa mudança. A gente, então, não pensando duas vezes, vamos fazer. Fui vender esse terreno e daí a gente fez essa mudança. Entramos em contato com a imobiliária, procuramos apartamentos. Fiz muita pesquisa, gente. Hoje, quando eu olho pra Bento, eu disse, nossa, olha a minha cabeça, porque eu entrava no Google, eu olhava Bento Gonçalves, eu caminhava pelas ruas de Bento via satélite, né? Então eu conseguia ver como que era. Eu dizia assim, olha amor, Bento tem muito morro. Até então eu não sabia que eram morros tão altos. Gente, Bento tem muito morro. A cidade realmente é uma montanha russa. É bem, assim, os morros são bem altos, né? Então, por exemplo, um transporte, você ter um transporte aqui não é luxo, é de extrema necessidade. Mas vamos lá, pegamos, vendemos, ai gente, essa mudança foi uma loucura, vocês não têm ideia do que a gente passou. Que loucura foi essa que a gente cometeu? O apartamento tava cheio de problemas também, então a gente conseguiu sair do apartamento sem pagar quebra de contrato. O apartamento tava... Eu fiz até um vídeo aqui também já sobre um mofo que aparecia na parede. Gente, o mofo no apartamento era eterno. Então, assim, imagina, eu sem trabalho, apenas o Lúcio trabalhando, a Valentina sem escola, o apartamento o tempo todo aparecendo mofo. Chegou ali o outono, o apartamento era o tempo todo aparecendo mofo. Então, eu tinha que ficar passando antimofo nas paredes. O cheiro do antimofo é ruim. Ai, nossa, gente, vocês imaginam como é que tá na minha cabeça. Eu tava assim, totalmente pilhada. Mas eu tentava levar a vida numa boa, porque eu sempre botava na minha cabeça, se algo tá ruim é porque vai melhorar. E eu tenho que trabalhar para que melhore. Então eu sempre tentava ficar pensando positivo. E aí, vamos organizar a viagem, Lúcio? Vamos. Falamos com o pessoal de mudança, ficou tudo marcado para uma data. Chegou o período e o cara da mudança deu para trás. Eu não tô lembrando direito, mas eu lembro que não deu certo, deu para trás. A gente procurou outro, ele também não podia na data. E daí a gente tinha que entregar lá o apartamento, foi uma loucura. Então, o que a gente pensou, amor? A gente quase não tem nada, né? A gente tem pouquinha coisa, porque, gente, a gente veio de Teresina,
trazendo apenas a roupa do corpo. Olha, eu falando a roupa do corpo. A gente veio de Teresina trazendo apenas as roupas, não foi só a roupa do corpo, meu Deus. A gente veio de Teresina apenas trazendo malas com roupas. Então, quando a gente chegou lá, é que a gente comprou, né, as coisas de casa. Panelas, pratos, algum eletrodoméstico, alguns móveis, pouquinha coisa. E a gente olhou um apartamento tão pequeno, a gente olhou e disse, não, sabe que se a gente alugar um carro, olha a cabeça. Sabe que a gente não tem quase nada. Se a gente alugar um carro, a gente consegue fazer 2 viagens e leva tudo. Ai, como a gente sofreu. Gente, 2 viagens? 2 viagens? Que nada. Vocês têm noção de quantas viagens a gente fez de Gravataí para Bento? Sendo que a gente morava no 3º andar, lá em Gravataí, não tinha elevador, era no escadão mesmo. E esse apartamento que a gente mora também é 3º andar. Aí é que tá. Descer e subir escada com mudança e fazer 4. A gente fez 4 viagens. A gente, na segunda, o Lúcio já disse assim, amor, eu só não desisto porque não tem mais o que fazer. Mas eu não aguento mais. A gente ficou totalmente esgotado. Gente, vocês têm noção, parece que tava minando coisas de dentro do apartamento. Quanto mais a gente tirava coisa, mais tinha coisa. E o Lúcio olhava e disse, amor, de onde é que tá vindo tanto bragueço, pelo amor de Deus? É incrível, mudança é incrível. Quanto mais a gente mexia, mais tinha coisa pra levar. Mas, gente, foi uma experiência assim tão maluca. Porque, por exemplo, o meu corpo não aguentava mais. Eu tava totalmente exausta. Porque era eu e o Lúcio carregando coisas. Era eu e o Lúcio subindo e descendo escadas do 3º andar em 2 lugares. Vocês têm noção disso? Em 2 apartamentos, lá e aqui. Então, quando o Lúcio veio, a primeira leva de coisas, o Lúcio veio só. E eu fiquei lá ainda organizando caixas, organizando as coisas. Daí ele, graças a Deus, achou um cristão de Deus aqui que ajudou ele a subir com as coisas aqui. Então, assim, eu fico olhando e imaginando as coisas assim na minha cabeça, sabe? Digo, nossa, assim, Deus é bom, Deus é muito bom e a fé da gente, a gente acreditar nas coisas é importante. Então, logo de cara, o Lúcio encontrou uma pessoa bacana que se dispôs. Ele é um baiano que mora aqui em Bento já tem um tempo. Então, é um rapaz muito gente fina. Ele trabalha com imobiliária, né? E o Lúcio conheceu ele através de uma amiga que também mora aqui, que é amiga do Lúcio, que já estagiou na farmácia que o Lúcio tinha em Teresina. Então, assim, foi uma pessoa que recebeu a gente, que ajudou o Lúcio nessa primeira viagem. E de lá pra cá a gente veio trazendo coisas e por último viemos. Gente, foi muito puxado. Olha, eu juro pra vocês que era só a minha vontade da mudança que me segurou de pé, porque eu fiquei, sabe assim, sem mais força nas pernas, sem mais força nos braços. Eu segurava, por exemplo, essa cama aqui, que eu e o Lúcio trouxemos ela, eu segurava ela e eu dizia assim, amor, meus braços não aguentam mais. Mas tinha algo assim que me dava força, que eu conseguia carregar. Sei lá, gente, é tanta coisa assim que passa pela minha cabeça, que vocês não têm noção. Mas aí chegamos em Bento, graças a Deus, depois de muita luta, depois de muito esforço. Eu acho que eu levei aí uns 2 dias ainda pra me recuperar do cansaço.
O Lúcio, coitado também. Ah, nossa, o Lúcio trabalhou muito. Mas deu tudo certo, graças a Deus, estamos aqui, estamos bem hospedados e foi uma, como que eu posso dizer, foi uma experiência. A gente aprende com os erros. O Lúcio disse que nunca mais na vida dele, nem que ele espere um mês, um caminhão aparecer para fazer uma mudança, mas não se mete mais para fazer uma. Mas foi legal, foi divertido também. Quando eu lembro, eu rio muito dessa loucura nossa. Porque a gente... Nossa, vocês têm noção de que você olhar e dizer assim, não, algo vai dar certo. E na verdade, foi longe do que tu imagina. O Lúcio botava a mão na cabeça e disse, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça em fazer isso? Mas bem, chegamos, estamos bem instalados. Outra coisa, o aluguel. A gente alugou esse apartamento ainda estando em Gravataí, né? A gente pesquisou imobiliária. Ah, gente, apareceu tanto empecilho pra gente não vir, pra dar errado, ou pra gente prolongar, aliás, adiar essa vinda, né? Ah, o imobiliária tal não deu certo por isso, imobiliária tal não deu certo por isso. Tem apartamento tal em tal lugar, mas já tem uma pessoa olhando. Ah, tem apartamento bom, mas é muito longe. Então, assim, nossa, tava uma loucura e eu tava tão aflita, porque eu queria muito. Então, assim, a gente fez de tudo pra dar certo. Em relação a preços de aluguel, que eu posso falar pra vocês. Não acho que Bento Gonçalves seja uma cidade cara pra viver, tá? Eu acho, sim, que... Acho os preços muito parecidos com outras cidades. Com Teresina, por exemplo... Gramado eu achei bem mais caro. Então, em relação ao aluguel, você encontra bons apartamentos aqui de R$1.000, R$1.200. Às vezes, Nath, se eu procurar um apartamento de 700, eu encontra, se procurar direitinho, encontra. A gente não teve essa oportunidade de procurar estando aqui, porque eu tenho certeza que seria bem melhor se a gente já tivesse onde ficar e aí sim procurar apartamento, mas a gente não tinha como fazer isso, então a gente tinha que procurar de lá mesmo. E a gente precisou de ajuda de pessoas para virem, né? Esse aqui, por exemplo, a gente teve que pagar um calção. Agora, a gente não estava nem preparado para pagar um calção agora. Então, a gente pagou um calção de 3, acho que foi 3 ou foi 4 meses. Mas é um apartamento bom, vou mostrar agora para vocês. É um apartamento grande. Se eu não estou enganada, ele tem 115 metros quadrados. Então foi uma das coisas que eu mais gostei, foi o tamanho. Ele é muito espaçoso, é confortável, né? Não é um apartamento moderno, mas é um apartamento confortável pelo tamanho, né? Quando eu vi as fotos, vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu vi as fotos do apartamento, eu dizia pro Lúcio, amor, eu não gosto dessas cores assim de madeira. Quem gosta é a minha mãe. Mas eu só queria vir, eu queria estar aqui, né? A gente mora no 3º andar e é o último andar. Mamãe. Oi, meu amor. Você foi Sim. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui é a sala. Como eu falei pra vocês, é uma sala grande. É um apartamento bem arejado. Janelas são grandes. Então assim, entra muita luz. É muito gostoso. A gente tem uma vista bem bacana desse lado da sala, ó. Bento é muito bonito. É prédios, né? Muitos prédios.
Mas é uma cidade bonita, eu acho muito bonita. Então, aqui é o banheiro. É um banheiro normal. Tem um vaso. Esse aqui é aqueles vasos de fazer xixi, de homem fazer xixi. Eu não sei nem se tem algum nomezinho. Então é um banheiro simples. Tem chuveiro elétrico, né? Assim, a gente consegue perceber que é um apartamento antigo. Deixa eu mostrar o meu quarto. O quarto e o do Lúcio. Então já tinha esse móvel. Aqui era outra cama. Daí a gente tirou pra colocar o nosso baú, né? Nossa cama baú. E aí a gente botou a cama aqui, que tava aqui no outro quarto. Mas é um quarto grande também, um quarto bem arejado. Aí tem a varanda. Deixa eu abrir aqui. Tem a varanda. Gente, eu sempre quis ficar num apartamento com varanda. Apesar de que a gente nem fica muito aqui. Mas eu acho bem bacana. Acho lindo. Ó a altura desse morro aqui, minha gente. Hoje o céu tá nubladozinho. O Lúcio fala que eu falo muito no diminutivo. Tá um pouco frio, não tá tão quente não. Então tem um armário aqui, guarda-roupa, né, embutido. É um bom armário, é grande, cabe nossas coisas minhas, do Lúcio. Tem um pouco de bagunça. Gente, isso aqui são 2 aquecedores pequenininhos, a gente comprou, tava fazendo muito frio. Daí a gente não tinha como investir agora em um aquecedor grande, né? Algo que aquecesse mais a casa. Ou um ar-condicionado agora também não. Então a gente já comprou esses aquecedores, eles são muito bons. São pequenininhos assim, mas eles aquecem muito, 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 muito mesmo. Na hora que liga, é muito bom. Tem esse espelho que eu adorei ele. Tem esse espelho da cama. E esse aqui. Todo manchado, gente. Ai, meu Deus. A Valentina vem, entra ali, bota a mão nele em tudo. Então, assim, tem essas prateleirinhas aqui que a gente joga baguncinha. Natália, todo dia tua casa tá limpinha? Tá organizada? Não, claro que não. Ainda mais a casa com criança, né? Essa cama foi a que tava lá, que é daquela cabeceira, né? A gente tirou, botou a nossa lá e trouxe essa daqui pra cá. Tem essa... Como é que chama isso aqui, meu povo? Beliche! Isso, até parece que alguém sussurrou no meu ouvido. A Valentina tava aqui brincando. Então, assim, para as meninas, a gente ainda não comprou armário. Não compramos guarda-roupa. Nos 2 lugares, tanto lá em Gravataí como aqui em Bento, a gente não conseguiu alugar apartamento que tivesse armário nos 2 quartos. E eu acho muito chato, gente, esse negócio. Para quem mora de aluguel, ficar tendo que comprar um monte de móveis, aí para onde vai, tem que montar, desmontar. E fora que estraga tudo. Então, quando a gente chegou aqui, mais uma vez, não tinha armário no quarto das meninas. Só que eu não vejo ainda a necessidade de comprar aquele armário. Esse armário, ele ó, aqui tem gavetas, aqui tem gavetas, ali tem armário, tem armário, tem armário. Então, assim, isso aqui é o suficiente para as meninas. Não. A gente veio pra cá trazendo apenas roupas, né? A gente vendeu tudo nosso lá em Teresina. Muita coisa a gente deu, né?
Então, assim, a gente veio realmente para mudar a vida, para começar do zero. E nessas horas é que a gente tem que pensar e repensar antes de gastar com qualquer coisa. E como ainda está suprindo as nossas necessidades de guardar roupas, aquele é o suficiente. O aluguel, eu não sei se eu agora tô louquinha, porque eu não lembro se eu falei aqui pra vocês, mas eu vou falar de novo se eu já tiver falado. O preço desse aluguel, desse apartamento, tá no valor de 1.250. É um apartamento bem localizado, né? Do lado, colado, já é aqui, o centro é aqui, do lado. Então, assim, é um bom apartamento, é espaçoso. Como eu falei, não é um apartamento moderno, mas não tenho do que reclamar. Tudo funciona muito bem. Então, vocês podem ver que é um quarto grande, né? É bem espaçoso. Olha o tamanho desse quarto. Ele é muito espaçoso. Esse fio que tá passando aqui é do roteador, que não tinha como colocar ali. A Lúcia botou bem aqui, empenduradinho. Então, por enquanto, não tenho do que falar. Muito bom, muito grande, muito espaçoso. Vamos para a cozinha. Precisa acender a luz? Para a cozinha. Quando eu vi essa cozinha, ai Deus, pelo site da imobiliária, eu vi uma foto tipo essa, assim, ó. Eu disse, amor, esse armário todo marrom, casa toda marrom. Eu não gosto de jeito nenhum, eu gosto de tudo mais, cores mais claras, ou branco, ou vai logo pro preto. Mas, gente, eu não tava nem podendo reclamar de nada, né? Então, assim, é um armário muito grande, é uma cozinha enorme. Essa mesa também já é daqui, tá? É uma mesa de madeira, mesa grande. Acredito que ela era para ter 6 cadeiras pelo tamanho, mas só tem 4. Já tinha esse fogãozinho também, né? Não é um fogão novo, fogão velhinho, mas tá funcionando perfeitamente. Tanto as bocas do fogão quanto o forno, tá tudo funcionando. Tem esse sugarzinho aqui também que funciona também, acende luz, tudo normal. É uma boa pia, uma pia grande, espaçosa, tem aquecedor ali na torneira. Então, assim, não tem do que falar, não. É um apartamento bom, um apartamento... Essas geladeiras também já é daqui. Aqui, no caso, é a geladeira e aqui é o freezer. Esse freezer, ele não tá ligado, porque a gente não tá com necessidade agora de usar freezer. Mas uma das coisas que eu mais gostei foi a questão do espaço. Eu tava com muita saudade de ter uma cozinha grande, muito grande. Então aqui tem a vista também, tem um outro prédio aqui bem de frente. Ali tem uma escolinha, uma creche. Então a gente tem uma boa vista, eu gosto de tudo que eu olho aqui. E agora vamos mostrar pra vocês a lavanderia. É uma lavanderia grande. Aqui ainda tem algumas caixas da nossa mudança. Essa geladeira é a nossa, né, que tá aqui desativada, mas eu pretendo desativar essa pequena que a gente tá usando e voltar a usar a nossa, porque no caso ali é o freezer e a geladeira embaixo. Ai, gente, como é que fala? Conservante, conservadora, alguma coisa assim. Então aqui tem um lugarzinho de colocar roupa pra secar. Essa secadorazinha tá até funcionando agora. Ela é nossa, a gente trouxe também, tem nossa máquina. Ali é um tapete que eu tirei da sala pra lavar e ainda não lavei. Cadeira que tá faltando uma peça. E o Lúcio ainda não montou, justamente porque tá faltando essa peça. Então dá pra notar que é um apartamento grande, apartamento espaçoso. Eu gosto muito desse apartamento, comparado ao que a gente estava... A câmera estava bem em cima de mim. Comparado ao que a gente estava em Gravataí, eu gosto mais desse, né? Não temos mais problemas com mofo, glória, Senhor.
porque aquilo estava me deixando louca. Eu estava vivendo assim, estressadíssima. Eu estava num momento da minha vida que eu não queria. Não queria. Sabe aquela sensação ruim de não querer mais estar naquele local? Eu já senti isso em alguns momentos da vida. E quando, agora no finalzinho, antes de vir para Bento, eu também estava com essa mesma sensação, né? Agora eu vou sentar de novo, falar para vocês sobre valores de supermercado, o que eu acho. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, se eu esqueci de algum detalhe, vocês deixam aqui, tá? Que é muito importante também pra mim saber o que foi que eu esqueci, pra passar pra vocês. Mas vamos lá. Pronto, chegamos em Bento Gonçalves, estamos instalados. E agora? Agora é organizar. Organizar casa, organizar vida, organizar trabalho, organizar escola e correr atrás das coisas. Então lá vai eu. Vamos atrás de escola. Começo a pesquisar, vou em prefeitura, vou nas escolas. Ando muito, subo o morro, desço o morro, porque até então a gente estava sem nenhum transporte. Então assim, foi bem puxado, bem puxado, bem puxado. Eu já vinha nessa questão de emagrecimento, de mudança de alimentação. E com a correria aqui também, eu perdi mais 3 quilos muito rápido. Agora que eu tô conseguindo aí recuperar um pouco, porque eu não quero engordar, mas também não quero ficar muito magra. E eu ainda não retornei às atividades físicas. Inclusive tem uma academia aqui embaixo, do ladinho colado no prédio. Então, quando a gente chegou, eu fui atrás das escolas para as meninas, que para mim era o mais importante, porque se as duas estão estudando, eu consigo trabalhar. Então, fui na prefeitura, fui nas escolas, me indicaram, não, tu tem que ir na secretaria, tem que falar com alguém e tal. Fui em todo, não andei muito. Chegando na escola da Valentina, que foi onde a prefeitura indicou, tinha vaga, beleza, ai, glória ao Senhor. Tinha vaga para Valentina, então a gente só foi ali atrás de documentação, eles pedem muita coisa, né? Beleza, vamos na outra escola. Ia ficar perfeito, porque era a da Júlia, ia ficar pertinho da escola da Valentina, da creche. E a creche é integral, tá? A creche da Valentina é integral, é o dia inteiro, então é uma mão na roda, gente, para uma mãe que precisa trabalhar. Chego lá, não temos vaga pro 4º ano. Ai, gente, que tristeza. Eu fiquei muito triste. Eu digo, nossa, e agora? Porque lá em Gravataí não tinha vaga. Aí a professora lá da escola, a diretora, ela disse, não, mãe, mas tu não te preocupa, que tua filha sem escola ela não fica. Eles sempre dão um jeito. Ela falou desse jeito, que era pra eu entrar em contato com a Secretaria de Educação, que eles iam dar um jeito. E realmente deram. Foi uma das coisas que me surpreendeu, porque, como eu havia falado aqui, lá em Gravataí, a Valentina ficou sem escola e eles só disseram assim que não tinha e que tinha que esperar até o próximo ano. E já aqui não tinha vaga para a Júlia mais nas escolas públicas. Tinha até uma escola pública, só que ela ficava bem mais longe. E eles me deram essas duas opções. Ou ela fica nessa escola que é longe, que é pública e é longe, mas a prefeitura, mas tem o ônibus escolar da prefeitura. Ou ela pode ficar numa escola que é próxima, mas é uma escola particular e a prefeitura paga a mensalidade. Olha só. Eles disseram que era para eu ir, para saber como que era, porque no caso da escola particular tem outros custos. A mensalidade é paga pela prefeitura e tem outros custos. E eu fui lá saber que custos eram esses. Então eu fui na escola. É uma boa escola, muito boa por sinal. Chegando lá, ela me apresentou como era a escola, como era o funcionamento.
e me mostrou os valores. Ó, a prefeitura arca com esse valor da mensalidade e para você fica esse valor da mensalidade. E, nossa, gente, eu digo, não, dá super certo. Super certo. A prefeitura paga R$800 desse valor. Então eu disse, nossa, tá ótimo. Então eu entrei em contato com a secretaria, falei que realmente ia ficar com a vaga, fui lá buscar o documento, porque tem que ter um documento que você tem que pegar na secretaria para dar para a escola. E deu tudo certo. A Júlia se matriculou, Valentina se matriculou, a creche que a Valentina estuda é uma creche maravilhosa. Você sente no seu filho que a criança tá feliz de estar ali. Então a Valentina ela adora ir para a escola. As professoras são ótimas, os cuidados com as crianças são ótimos. Então foi uma das coisas que eu percebi na cidade de Bento Gonçalves, foi a preocupação do governo de Bento com a educação. Então aqui criança não fica sem estudar, sabe? Só nisso aí já valeu a pena ter vindo para Bento. Só na questão de ter escola para as meninas já fez toda a diferença. Daí eu posso trabalhar tranquila, posso ir pro salão. O salão, daqui do apartamento pro salão, fica uns 600 metros. Uns 600 metros, se eu não tô enganada. Então eu vou a pé. Tem um morrinho lá, que a gente sobe. Cansa, gente, cansa. Não vou mentir pra vocês. Mas na hora de subir o morro eu tenho uma tática. Quando tá no plano, eu caminho rápido. Quando chega no morro, eu dou passada de lesma, porque aí não cansa muito. Mas a gente comprou uma moto, né? Eu falei pra vocês, agora há pouco a gente comprou uma moto. E aí as coisas estão se organizando, gente. Graças a Deus eu tô trabalhando. Lúcio tá trabalhando. Lúcio já recebeu uma promoção, tá? Lúcio recebeu uma promoção. Eu falei pra vocês que o Lúcio tinha saído de lá como gerente, de Gravataí como gerente. Veio, botou o currículo, já foi chamado. Na primeira semana que a gente chegou assim, a gente já começou a trabalhar. Ele ficou como farmacêutico e em menos de um mês ele já foi promovido à gestão da outra loja da mesma rede, né? Então assim, gente, graças a Deus as coisas têm fluído. Bento é uma cidade que tem muito emprego, tá? Onde eu ando aqui, nas lojas, supermercados, a gente sempre vê, não só nas fachadas, como nas redes sociais também dessas empresas, como é que fala? Anúncio dizendo, precisa-se disso. Então, para quem quer trabalhar, né, é uma cidade boa, é uma cidade que eu vejo muito potencial e eu percebo tanto, que eu já falei aqui, vou repetir, o tanto que o governo de Bento tem investido ainda mais no turismo. E por que, Natália, que Bento é uma cidade turística, Gramado é uma cidade turística, Gramado é mais caro que Bento? Porque Gramado, o turismo de Gramado é no centro. O turismo de Bento é nas redondezas, vamos dizer, como é que falo? Como é que eu falo isso? Na zona rural? Não sei se trata zona rural. Mas não é dentro do centro, não é centralizado, não é dentro da cidade. O turismo de Bento não é dentro da cidade. Claro que tem alguns pontos, né? Que as pessoas querem vir, querem ver o chafariz de vinho, por exemplo. Mas assim, gente, dentro da cidade, para se viver, para se morar, não é caro. São valores normais de qualquer outra cidade. Supermercado aqui não é caro, é normal. Então, tipo, se eu venho para Bento Gonçalves, não para ser turista, mas para viver, você vive aqui como você viveria em qualquer outro lugar, né? Com qualquer outra cidade comum. Preços de supermercado são iguais, não muda. Claro que agora, nesse momento, a gente sabe que a gente está vivendo aí esse momento de alta de preços, que em todo lugar do Brasil as coisas estão muito caras, carne está muito cara, então Bento não é diferente. Se tu tem essa programação, eu vou cozinhar, então não vai ser caro para ti, vai ser normal. Agora, se tu pretende comer fora,
aí sim, aí eu percebo que é um pouco mais caro. Por quê? Porque é uma cidade turística. Se tu vem pra viver e pra ter a tua rotina, o teu dia a dia, os preços são normais. Mas se tu vem e pretende estar, né, indo, frequentando restaurantes frequentemente, né, comendo fora, aí sai caro. Assim que a gente chegou, a gente foi comer num restaurante aqui próximo e eu achei um pouco salgado o preço. Os valores, gás de cozinha, água, energia, é tudo igual às outras cidades. Não tem diferença de preço. E eu tenho gostado muito, tá? Não tenho do que reclamar de Bento Gonçalves. Por enquanto, não tenho nada pra falar mal de Bento Gonçalves. Pelo contrário. Eu só tenho que falar bem. Só tenho que falar que é uma cidade linda, que é uma cidade acolhedora. Às vezes, algo assim que eu lembrei aqui agora. Lá no salão, por exemplo, no dia a dia, quando as clientes ouvem né? Ouvem o meu sotaque, elas já de cara já sacam logo, tu não é daqui, tu é de onde? Aí eu, sou nordestina, sou do Piauí. Ah, que legal, tal. Algumas já dizem assim, outras já dizem, e por que tu veio pra cá? A primeira coisa, sempre, se alguém escuta teu sotaque aqui, que tu não é, e vê que tu não é daqui, eles vão te perguntar de onde que tu é e por que tu tá morando aqui. Então, em relação à recepção das pessoas, tem muita gente, né, que recebe bem e tal, tem pessoas que ficam com o pé meio atrás. Eu já ouvi das próprias pessoas daqui, né, das clientes, principalmente, que frequentam lá o salão, elas dizem assim, tu vai estranhar muito. No início, sempre elas falavam, tu vai estranhar muito, porque as pessoas daqui são mais fechadas, são mais reservadas, e vocês pra lá, vocês são muito abertos, né, muito... E eu sempre falo, né, eu digo, não, eu percebo. E por perceber isso é que eu vou com mais cautela. Tento ficar mais na minha. Quando eu vejo que a pessoa é uma pessoa que realmente está ali aberta, que quer me conhecer, que quer conversar, que quer trocar ideia, e é outro assunto. Já teve outras pessoas que me perguntaram. Na caixinha de perguntas também teve essa pergunta. No meu Insta, no direct, me perguntaram, Nath, e tiveram preconceito? Sentiam preconceito dos nordestinos aí? Se as pessoas têm preconceito? E, gente, acho que comigo, né, a gente sabe que o preconceito, às vezes, ou na maioria das pessoas, o preconceito é algo enraizado. Às vezes a pessoa fere outro, né, com pensamentos preconceituosos, e nem se dá conta, porque o preconceito, ele é enraizado nas pessoas, e a gente vem lutado, claro, para tirar isso. Às vezes a gente mesmo, eu, por exemplo, às vezes eu converso muito com o Lúcio, e aí quando eu falo uma coisa, o Lúcio diz assim, amor, isso é um pensamento preconceituoso. E eu disse, amor, e aí ele me explica por isso. Então, assim, o preconceito, ele é algo muito enraizado na gente, né? Já vem de cultural. Mas em relação a dizer que o pessoal do Sul tem preconceito com os nordestinos, comigo eu não senti. Foi. E o que foi que você fez? Tá bom, guria, deixa a mamãe terminar de falar. Mamãe tá terminando, tá? Vou explicar aqui como é a nossa vida na nossa casa. Sim. Então, sobre sentir preconceito por eu ser nordestina, se já me atacaram com esse preconceito, ou eu sou muito lesa e não percebi, ou realmente nunca aconteceu. Por eu ser nordestina, não. Eu acho que não.
já aconteceu em alguns momentos que eu percebo um preconceito, né? A pessoa ter um conceito antecipado antes de me conhecer. Claro que eu já senti, né? Lá em Gravataí, senti aqui, mas não por ser nordestino, e sim por ser alguém novo, alguém que veio de fora, alguém que acabou de chegar. É que nem quando tu entra numa empresa, por exemplo, tu inicia numa empresa, ali as pessoas acabam criando imagens de ti. Então, assim, em relação a isso, sim, já aconteceu. Sem me conhecer, me viu por 2, 3 dias e acha que já sabe alguma coisa sobre mim. Né? Já tira suas conclusões. E a gente precisa de muito mais tempo para conhecer alguém, para saber que tipo de pessoa ela do que ela é capaz. E olha que tem gente que conhece pessoas aí há anos e ainda não conhece o suficiente. Então, esse tipo de preconceito eu já sofri. Mas por ser nordestina, não. Bom, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que eu tô feliz. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu visualizei estar aqui. Eu tô feliz com o andamento das coisas, como as coisas estão andando, como as coisas estão se organizando. Eu tô feliz com o meu trabalho, eu tô feliz com o trabalho do Lúcio, tô muito feliz por ele. Tô feliz com a nossa casa, com as nossas coisas. Como eu falei pra vocês, a gente, quando veio pra cá, a gente não trouxe nada. Então, assim, qualquer mínima coisinha que a gente compra, agora mesmo a gente comprou o bichinho da água ali, o Lúcio que comprou, e às vezes ele lembra desses mais detalhes do que eu ali. Então, assim, tudo que a gente compra, por mínimo que seja, hoje eu olho com outros olhos, hoje eu tenho muito orgulho de qualquer coisa que a gente faça. Vou mostrar pra vocês aí também, ainda não fiz, falando sobre isso, mostrando pra vocês, né? A gente tá com esse transporte novo, que pra mim foi uma grande conquista. Eu sempre gosto de vir falar pra vocês, né? Eu sempre falo, eu não vou chegar aqui e dizer isso não tá legal, isso não tá dando certo. Como tudo tava dando, não vou dizer tudo, mas muita coisa tava dando errado lá em Gravataí. Eu andava cabisbaixa, eu tava tentando ficar forte, eu tava tentando superar sozinha, dizer, não, vai mudar, eu vou trabalhar pra mudar, mas como que eu trabalho pra mudar? E deu certo, né? Deu certo. Então eu sempre tento pensar positivo e graças a Deus tem tudo caminhado como eu esperava, pelo menos como eu torcia para que acontecesse. Né? Ainda não fiz passeios, tá? Às vezes eu sei que vocês ficam esperando, a Natália tá num lugar bonito, ainda não passeou. E eu sempre venho e falo pra vocês que tudo é no seu tempo. E hoje eu tento calcular as coisas muito melhor. Não dá pra gente sair metendo os pés pelas mãos e fazendo só do jeito que a gente quer. Não em relação, principalmente em relação a gastar, a custos. Então, mas a gente tá planejando já começar os nossos passeios agora no próximo mês. Então, sei que tem muito lugar bonito pra gente conhecer aqui. Tem muito lugar bacana e eu vou mostrar tudo pra vocês, né? Das vinícolas, dos parques. Tem muita coisa bacana, muita coisa bonita. Né, Valentina? Sim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Ativa o sininho para chegar a notificação quando tiver vídeo novo. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Nath, tu falou, começou a falar isso, não terminou, porque às vezes eu fico essa loucura na minha cabeça. Vocês podem falar, podem me perguntar o que vocês quiserem. Pode deixar aí sobre algum lugar que vocês tenham vontade de conhecer. Nath, eu tenho vontade para ir para tal lugar do Brasil. Eu recebo muita mensagem de gente falando, Valentina, eu recebo muita mensagem de gente falando, eu queria ter a coragem que tu tem, mulher. Mas é preciso, às vezes é preciso. Olha, minha filha. Bora dar tchau. Pois vamos dar tchau. Foi bom conversar com vocês. E muito obrigada, você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau! Tchau!